boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui hoje, conversando com vocês a respeito de temas tão atuais e tão importantes. Preciso começar agradecendo toda a OAB pela organização do evento, pelo convite, na pessoa do nosso presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial, Dr. Solano de Camargo, que está aqui na frente. Deixar um convite para que vocês acompanhem os conteúdos da comissão, porque o Dr. Solano está à frente de várias iniciativas muito importantes e que podem ser muito úteis no dia a dia dos advogados autônomos. Mas vamos ao que interessa. Então, eu recebi o convite para falar aqui e nesse painel e comecei a pensar sobre, poxa, como que eu posso trazer uma perspectiva diferente, algo que não tenha sido trazido até aquele momento, porque eu vi os outros painéis, vi o nível dos especialistas que falaram e que ainda vão falar aqui hoje, e quis pensar em uma forma diferente de trazer um conteúdo para vocês em pouco tempo e que ao mesmo tempo pudesse agregar alguma coisa na prática, na vida, no cotidiano, especialmente dos advogados autônomos. Porque nós sabemos bem que a realidade das big techs, das big laws, das grandes empresas e grandes escritórios não é a realidade da maior parte dos advogados que estão na advocacia autônoma e que estão se deparando com essa quantidade imensa de ferramentas, de tecnologias, de termos em inglês e se sentindo um pouco soterrados por tanta informação sem saber sequer por onde começar. E, ao mesmo tempo, eu também quis trazer uma perspectiva que não ficasse rapidamente ultrapassada ou obsoleta para vocês, porque assim como a gente está aqui falando sobre o chat GPT hoje, e deve e precisa falar a respeito dele e de tantas outras ferramentas que foram mencionadas ao longo do dia, na semana que vem já vão surgir outras novas, muitas das que existem vão mudar, vão deixar de existir. Então, como trazer para vocês um assunto e uma perspectiva que pudesse, ao mesmo tempo, ser algo que não foi falado ainda e que não fique rapidamente ultrapassado? Então, eu fiquei pensando, fiquei discutindo isso com meu marido no final de semana e uma hora eu cheguei para ele e falei, já sei sobre o que eu vou falar. Eu vou falar sobre brincar. E aí ele me olhou com a mesma cara que vários de vocês fizeram agora, uma cara de oi, você vai lá na OAB, em um evento super formal, técnico, tratando sobre novas tecnologias, você vai falar sobre brincar. E é isso mesmo que eu quero falar com vocês hoje. E muita gente vem até mim e pergunta em outras palestras ou por mensagem, enfim, como usar o chat GPT na prática. E aí eu pergunto para as pessoas, você já usou? Você já testou essa ferramenta? E muita gente me responde que não. E aí eu fico me pensando se a pessoa estava com receio de não conseguir mexer, estava com medo, ou então se é pura preguiça de ir lá, ter que ir atrás, ter que pesquisar, enfim, por que as pessoas não estavam indo atrás e tentando utilizar essas novas ferramentas. E existem uma série de motivos, mas o que eu quero propor para vocês hoje é uma nova perspectiva, independente do motivo, porque vocês ainda não exploraram não só o chat GPT, mas essa infinidade de novas ferramentas que estão surgindo uma após a outra, é deixar esse convite para que vocês vejam isso com uma nova perspectiva daqui em diante, e justamente essa perspectiva de ter a oportunidade de se dar a oportunidade de parar e brincar. E a gente vive em um ritmo, principalmente nesse contexto das tecnologias, em que o nosso foco é sempre produtividade, otimização. Como que eu posso usar o chat para reduzir o tempo de atendimento do meu escritório? Como que eu posso fazer cadastros mais rápido? Tudo isso é muito importante, tudo isso é sensacional e eu sou uma grande fã da tecnologia com todos os poréns que ela traz. Mas eu vejo que a gente precisa se dar o tempo e se dar a oportunidade de nos familiarizarmos com essas ferramentas. E isso eu estou falando tanto para quem é jovem e já nasceu na época da internet, quanto para pessoas que eu estou vendo aqui que são mais velhas e que se adaptaram ao surgimento da internet e agora estão correndo atrás e estão aqui querendo se adaptar ao chat GPT, inteligência artificial, jurimetria, análise preditiva e tantas outras palavras que estão sendo jogadas na nossa frente tão rapidamente que a gente mal tem tempo de absorver. Então, só um segundinho, tomar uma água. Então, a gente tem essa infinidade de ferramentas à disposição e a minha proposta aqui é que vocês se deem a oportunidade de brincar e de explorar essas ferramentas sem necessariamente ter um objetivo ali atrelado específico. Então, não esperem, eu quero aumentar a velocidade de atendimento no meu escritório, qual ferramenta eu vou atrás? Se deem a oportunidade de conhecer as ferramentas que existem,
fazer como os colegas que falaram anteriormente já explicaram, contaram alguns episódios deles testando os limites do chat, fazendo perguntas só por fazer, só pelo brincar, só para explorar aquela ferramenta. E eu realmente acredito que é com isso, com essa curiosidade, que você vai conseguir se beneficiar ao máximo do que essas tecnologias trazem de oportunidade para nós, seja como advogado, seja como qualquer outro profissional. E essas ideias, inclusive, não são totalmente minhas. Eu confesso para vocês que eu estou trazendo uma parte de um livro que se chama Essencialismo. Esse livro foi escrito pelo Greg McKeown e ele fala sobre justamente a gente fazer muita coisa e não conseguir resultado. Então, a gente está sempre cansado, sempre sobrecarregado, sempre cheio de atividades e de produtividade, mas a gente não consegue o nosso objetivo principal, o nosso resultado principal. E ele faz a proposta de que a gente olhe para aquilo que de fato é essencial. E, para minha surpresa, uma das coisas que ele diz que é essencial é justamente esse brincar. E ele traz, inclusive, um exemplo que é bem interessante, a dupla hélice do DNA, aquele formato que a gente conhece do DNA, não é algo que foi descoberto do nada, não é algo que foi descoberto sequer no laboratório. É algo que foi descoberto brincando com tiras de papelão com a filha do cientista que fez esse estudo. Então, muitas vezes, quando você para de tentar encontrar exaustivamente a solução para um problema, você se dá a oportunidade de encontrar novos caminhos, novas soluções para os problemas. E é aí que eu vejo que está o principal ponto quando a gente fala sobre se reinventar como advogados. Como que eu vou me reinventar? Como que eu vou sair da caixa? Como que eu vou fazer para absorver dados, sendo que eu não sou um robô, eu não sei nem o que são esses dados, o que eu faço? Como eu começo? E aí a resposta que eu tenho para vocês é justamente essa. Se deem a oportunidade de brincar, de explorar, não só o chat GPT, que é a ferramenta que gera texto, mas tem ferramenta que gera imagem, tem ferramenta que gera PowerPoint, tem infinitas ferramentas, tem ferramenta que gera som, que faz vídeo. Explorem sem um propósito específico e se deem essa oportunidade. E eu realmente acredito que é a partir disso que vocês vão se familiarizar com essas tecnologias a ponto de, no momento em que surgir, de fato, no dia a dia profissional, no seu cotidiano, como advogado, como advogada, um novo desafio, você vai se lembrar daquela ferramenta que você utilizou, que você explorou, e você vai ser capaz de criar uma nova solução. E é aí que está realmente o grande quê da questão dessas tecnologias. É você conseguir utilizar elas para dar um passo além. E isso vale, como eu disse, para qualquer tipo de ferramenta, não só para o chat GPT e principalmente não só para as ferramentas jurídicas, porque a gente tem uma série de ferramentas que fazem análise de jurimetria, que trazem decisões e assim por diante, mas como eu disse, também tem ferramentas que geram vídeos e que vão poder trazer novas ideias para a advocacia de vocês. Então, isso era um pouco do que eu queria trazer. Eu não sei como a gente está de tempo, como olho. Então, pode ficar tranquilo? Tá. E agora, pensando também, eu me lembrei de um episódio muito interessante que eu vou compartilhar com vocês agora para finalizar. Aconteceu já há algum tempinho atrás, mas foi justamente na prática da advocacia no meu escritório. Eu tenho um escritório que não é muito tradicional, é um modelo baseado em startups, então são como se fossem startups jurídicas, cada área do meu escritório. E por conta disso eu passei por esse desafio de me comunicar com a TI. Então, é uma dor que eu conheço bem, porque você quer pedir uma coisa, mas você não sabe exatamente como pedir, você não sabe o que é possível, o que não é possível, o que é viável, quais são os limites. O pessoal da TI fica recebendo pedido, eu quero que você crie um botão, não sei o quê, e aí eles têm que te explicar que, olha, não é bem assim. E cansada disso, então, eu fui atrás de uma forma de, olha, eu preciso entender um pouco essa linguagem. Eu não quero ser programadora, mas eu preciso conseguir me comunicar com as pessoas que são, com as pessoas com quem eu preciso trabalhar. E aí eu fiz um projeto, uma tentativa muito interessante, que foi seguir um tutorial no YouTube de uma plataforma em que você programa seu próprio jogo. Então, com isso, eu tive contato com uma linguagem de programação, dentre as N linguagens que existem, mas todas elas têm uma lógica um pouco parecida por trás.
Me explicaram que você aprender linguagens de programação não é muito como aprender idiomas. É mais como você aprender a usar uma parafusadeira. Você também vai saber usar mais ou menos uma furadeira. Então é mais nesse sentido. E foi sensacional. Realmente ter aprendido um pouco da lógica que estava por trás daquilo de uma forma totalmente lúdica, totalmente, eu diria assim, em termos práticos, objetivos, uma coisa inútil. Eu gastei muitas horas para programar um joguinho, como se fosse um Mario, que vai lá e joga e pega a cerejinha, enfim. Mas o que eu aprendi com isso e o que isso me agregou em termos de comunicação com a TI, em termos de conseguir criar novas soluções, conversar com a TI e falar, pensei em tal coisa, será que a gente consegue fazer, enfim, é algo realmente que valeu muito a pena. E isso foi brincando. Por isso, nessa fala inicial não tão breve, eu deixo o convite para que vocês se deem essa oportunidade de aceitar um pouco o que a gente chama de ócio criativo e brincar com essas ferramentas. Muito obrigada.